O presidente Lula sancionou uma lei que garante pensão de um salário mínimo a filhos órfãos do feminicídio. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2022, a cada 6 horas, uma mulher foi morta no Brasil. Em Mossoró, no mesmo ano, 5 feminicídios foram registrados. Os traumas de um acontecimento como esse costumam acompanhar familiares das vítimas. Na verdade, todo caso de violência ele gera impactos, né? Sendo contra o homem, contra a mulher, toda referência de violência, toda convivência com situações de violência gera impactos na vida de qualquer pessoa e de uma criança que está em formação principalmente. Mas quando a gente fala na violência contra a mulher, né, a exemplo, né, do feminicídio, que é do que trata essa lei, a gente entende que há um histórico, né, de diversos tipos de violência antes de se chegar em um desfecho trágico como o feminicídio. Então, no último anuário brasileiro, né, que trata sobre os números de violência, nós temos que todos os tipos de violência contra a mulher aumentaram. Física, psicológica, sexual, patrimonial, moral. E isso implica que tudo isso está presente em um contexto que desemboca no desfecho trágico do feminicídio. Então, quando a gente fala no impacto a essas vítimas, a esses filhos, a essas crianças, para além do desfecho trágico de perderem a mãe, né, ou a mulher de referência dessa forma, tem toda a convivência com esse contexto de violência prévio. Para reduzir os danos desse tipo de violência, o governo federal sancionou a lei que garante o pagamento de um salário ou pensão especial para filhos de vítimas de feminicídio até os 18 anos de idade e de baixa renda, reconhecendo que essas pessoas são de responsabilidade do Estado. As pessoas que seriam beneficiadas com esse direito seriam, obviamente, os filhos, filhas de mulheres vitimizadas pelo feminicídio, né, que é um crime de ódio, o assassinato por motivo de sexismo, por ódio à condição de mulher. Então, esses filhos e filhas precisam ser menor de idade, recebem até os 18 anos e precisam estar inseridos em famílias em vulnerabilidade social. Podem receber, inclusive, antes do julgamento do processo, que muitas vezes demora bastante. E, caso não seja reconhecido o assassinato como feminicídio, não há necessidade de devolver os valores, né? A não ser que seja comprovada má-fé, o que é muito complexo, porque o feminicídio ele possui características muito específicas, né? Como um crime de ódio, geralmente ele se torna bastante evidente quando ele acontece. No Brasil, a violência só cresce. O número de feminicídios em 2022 aumentou 6,1%, ou seja, 1.437 mulheres foram mortas só em 2022. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023, aumentou também a violência em todas as formas contra a mulher. Para quem está na linha de frente com apoio às vítimas da violência, é preciso avançar ainda mais em termos de políticas e acessos. Enquanto política pública, isso é considerado um público especial, em termos até das filas, né, da demanda extensa que nós temos nos equipamentos, a exemplo de CRAS, de CAPS e de outras instituições públicas. Então, trazendo como público especial, a exemplo das vítimas de violência sexual e outros públicos que nós temos nas políticas de assistência à criança e ao adolescente, nós já damos uma certa preferência, né, diante da urgência e da situação, muitas vezes, de extrema gravidade. Porém, ainda assim, o SUS não abarca toda a demanda que nós temos de contextos urgentes, que são muitos. Então, o primeiro passo para se ter acesso é muitas vezes se ter condições, né, de comprar uma medicação, de ir até um médico, de ir até um psicólogo, de fazer um exame. E ciente que o nosso contexto do Sistema Único de Saúde ele não dá conta da demanda que nós temos, então vem esse suporte financeiro, que nós sabemos que não é tudo, mas que dá condições, né, um pouco mais favoráveis de um sujeito que já é ali de baixa renda, que tem dificuldades, inclusive financeiras, de ter acesso a algum tipo de cuidado.